Alô galera, Vasquenados aqui, Marcelo falando. Segundo vídeo de hoje, no dia 5 de abril, 5 da tarde, 1h30 antes do jogo. Vamos aguardar aí, como eu já falei, né? Um bom jogo, que o Vasco mostre um conjunto, mostre uma organização maior, que a gente possa ver uma evolução, né? Jogo do Santos, Pedrinho falou que viu alguma evolução, todo mundo viu também. Não foi um jogo muito bom, né? Primeiro tempo um jogo fraco, segundo tempo alguma evolução. O Vasco levou o gol, não se abateu, empatou, virou, mostrou então essa vertente aí, de não se abater após levar o gol. Ainda desorganizado, essa organização vem aos poucos. Agora tem pouco tempo que ele trouxe aí, segundo o Carille, os contratados que ele queria, que ele falou que está satisfeito, Garré, Nuno, Lloyd e tal. Vamos aguardar aí essa evolução, essa constância, esse trabalho, né? Sendo que um trabalho não se dá do dia para a noite. Um trabalho não se dá do dia para a noite, né? Falei mais cedo aí, né, sobre a questão do Carille. Se perder hoje, demissão. Se perder hoje, tem que ser mandado embora e blá. Inclusive vi outros caras dizendo o seguinte: se for goleado, sai. Se não for goleado, fica, né? Acho que não é por aí não. Quem não é babaca, quem não é clubista, quem é ridículo, vai pensar de forma diferente. Com todo respeito, eu aceito qualquer opinião, mas hoje, você querer colocar o Vasco com parâmetro a Flamengo, a Palmeiras, bota aí também o Inter, que vem jogando bem, então, Fortaleza, né? Ah, mas o Fortaleza perdeu em casa, blá blá blá, tal, tá bom, vamos tirar o Fortaleza. Fortaleza ano passado foi G4, né? Vamos colocar então os times que estão organizados. Flamengo e Fluminense, perdão, Flamengo e Palmeiras, pronto. É injusto você colocar aí um parâmetro Vasco, Flamengo, Vasco, Palmeiras. Perdeu, sai. Ganhou, empatou, fica. Foi goleado, sai. É injusto. E não vai dar trabalho algum. Não se chegará a um ponto com isso, né? O Pedrinho contratou o Carille. Muitos foram contra, mas é o técnico do Vasco. É o técnico que o Pedrinho quer, né? Tá aí tentando arrumar tal do sistema defensivo sólido e tal, né? Aos pouquinhos, eu não vejo, mas tem gente que vê evolução do Coutinho, e não obstante o golaço que fez, e não obstante a assistência que deu, é uma evolução, mas para o time, né? Os dois tempos, intensidade, não é o suficiente. É até bom que o Carille pense que o Couto joga um tempo só e o outro vai jogar outro tempo. Que traga um outro meia qualquer. Paê não, pelo amor de Deus, deixa ele voltar lá para a França. Ele, os problemas dele aí, fora de campo inclusive, né? Então, só para fechar aqui, o Vasco começou ganhando do Santos, sem Neymar e sem o Soteldo. O jogo poderia ser outro se tivesse Neymar e se tivesse Soteldo. E aí já cairia. O Vasco não tem jogadores dessa qualidade, Soteldo e o Neymar. Mas ganhou, sem esses dois, ganhou uma sobrevida. Veio um jogo com o Melgar, que ninguém esperava que o Vasco pudesse abrir 2 gols de diferença. Depois levou o empate. Reclamei aqui que o time foi covarde e ele é o gestor do grupo, ele é o comandante. O Carille foi covarde, né? Mas isso é que eu quero que vocês entendam aqui e, por favor, comentem, né? Um trabalho de futebol para fazer um time, um elenco que não é bom, demora, não é mágica, não é de um dia para o outro que o Vasco vai ter um time competitivo. E aí, se achou que o Carille era o técnico, né? Manda embora agora, vai contratar quem? Né? É complicado isso aí. O Vasco não tem dinheiro, já expliquei aqui. E vou resumir para fechar esse vídeo. O Vasco, desde quando o Pedrinho assumiu, não tinha dinheiro. O que o Pedrinho fez para ter dinheiro?
ele pediu a suspensão das dívidas tributárias, setembro, outubro até março, ganhou aí 6, 7 meses sem pagar as dívidas tributárias e entrou com recuperação judicial para não pagar também os credores comuns barra tributários, né? Os tributários, suspensão na seara cobrada lá, onde se cobra tributos, né? Vara Federal, e na Vara Federal e estadual, se for o caso de tributo estadual, e parou de pagar os credores comuns. Então ganhou uma grana, né? Ficou com uma grana um tempo aí. Agora em março, acabou a suspensão das dívidas tributárias, tem que voltar a pagar as dívidas tributárias para que não haja penhora. Então o Vasco tinha dois dinheiros, não pagava dívidas tributárias e não pagava os credores comuns. Suspensão da dívida tributária e recuperação judicial. Agora, a partir de abril, vai ter que pagar as dívidas tributárias, vai ficar só pagando, em tese, vai ficar só pagando a dívida tributária, porque a recuperação está suspensa até que haja aí a liberação para pagamento, fechamento do plano de credores, lá para setembro, outubro. Lá em setembro, outubro, vai ser um problema, que o Vasco vai ter que continuar pagando as dívidas tributárias e vai começar a pagar os credores comuns. Hoje, o Vasco voltou a pagar apenas as dívidas tributárias. Tem um dinheiro aí que não está gastando dos credores comuns. Então, o Vasco não tem grana, né? A janela só vem agora lá para 2 de julho ou 10 de julho, salvo engano. É o time que tem, não tem jeito. Vai trocar, tem que pagar multa rescisória. É um problema. Tem que ver o seguinte, a evolução do Vasco ela vai ser pequena, né? Os caras trouxeram aí 2 meias como se fossem atacantes. A gente muitas vezes aí joga sem aquela correria, sem aquela válvula de escape, porque o Nuno e o Garré não são esses caras. O Nuno até vem fazendo, mas não faz isso toda hora, porque ele é meio atacante, não é atacante, né? Mas pelo meio, o Garré idem, né? Então vamos aguardar aí, não é de um dia para o outro que você vai ter um time competitivo. Mas Marcelo, discordo totalmente de você, manda o cara ir embora, blá blá blá. Comenta aí, né? Comenta aí. Meu canal é um canal democrático, opiniões civilizadas, educadas serão sempre respondidas. Quanto mais opinião, comentário, melhor, e pode ser diametralmente oposto ao meu, não há problema algum, né? Cada um tem sua ideia, cada um tem seu pensamento sobre o Vasco, e é bom essa dialética, essa conversa. Eu falo aqui, você fala aí, e a gente chega a um ponto comum, ou não, podemos conviver com opiniões diferentes. Eu sempre falo aqui, tem vários canais que eu acompanho, que eu concordo 50% do que ele fala, e os outros 50% eu discordo com os meus elementos, com os meus motivos, mas não vou dizer que o cara está errado, porque eu também não posso não estar certo, né? Sempre falei lá atrás, tem canais que eu vejo, gosto 30% do que o cara falou, não vou me desinscrever, não vou dizer que o canal do cara é ruim, só que a gente tem opiniões diferentes. Ele pode até estar certo e eu posso estar errado, mas é bom essa troca, essa conversa, né? É sempre bom o diálogo. Inclusive, ontem recebi aqui uma enxurrada de opiniões de flamenguistas, né? O jogo em qualquer lugar, tem Marte, o Vasco vai perder pro Flamengo. Antigamente o Vasco jogava no Maracanã e tal. Aí com calma a gente vai ensinando os caras a pensarem, né? Porque, como nas minhas respostas ontem sobre esse tema, eu fui explicando para esses caras que antes o Maracanã era público, agora é privado, mando de campo do Flamengo. Isso é o primeiro ponto interessante. E o segundo ponto, se o Vasco vai perder ou vai ganhar, se vai se jogar em Marte, perde, isso é uma outra história. O que não pode, eu vou começar a soltar vídeo sobre isso, essa reclamação, que até o Bambam colocou lá, o narrador, no seu X. O Vasco Vasco vem sendo prejudicado quando joga no Maracanã, porque são 19 mandos para cada um, né? É isso, 38 partidas, e o Vasco está jogando menos mandos. Por quê? Porque quando joga no Maracanã com o Flamengo e Fluminense, o mando passa a ser dos caras. Então o Vasco, ao invés de jogar 19 partidas em casa, está jogando 17, né? 2 a menos que os rivais. Todos jogam 19 partidas com seus mandos. O Vasco não.
Está jogando 17 partidas, salvo engano, não é isso? 19 vezes 2, 38, acho que é isso mesmo. Então, para fechar aqui o vídeo, vou ver o jogo hoje com calma. O Corinthians é um time razoável, igual o Vasco, mas tem peças melhores. O técnico também é claudicante, né? É fraco. O Ramon Dias não fez um bom trabalho no Vasco, só em 23 quando salvou o Vasco do descenso. Mas vamos acompanhar aí, né? Vamos ver o time que o Carille vai entrar, qual vai ser a disposição tática, o que a gente pode ver para reagir, porque é muito chato ver o jogo do Vasco, como a gente vem vendo aí esses anos todos, né? O time sem reação, sem ataque, sem proposta de jogo e tal, com uma bola perdida aqui, uma bola achada ali. É bom que o Vasco possa voltar a competir, mesmo com jogadores limitados, mas com um esquema organizado para chegar em algum lugar, seja na primeira parte da tabela, o mais longe possível da Copa do Brasil e da Sul-Americana. É isso que tem para hoje, né? Arrecadação, Sul-Americana, Copa do Brasil, o máximo possível para arrecadar, televisão, bilheteria, patrocínios pontuais, e no Brasileiro ficar o mais longe possível do rebaixamento e se soerguer novamente, né? A gente vem escutando aí fundo daqui, fundo dali, são os caras brincam com o Vasco, né? Daqui a pouco, se chegar aí, semana que vem, o Quaquá já vai ter caído, vai ter perdido a graça, vai entrar um outro, e aí o Vasco fica nessa história, vende pra cá, vende pra lá, não tem o que vender. O Vasco tinha 100% do que era seu, agora tem 30%, não tem mais 30%, deve 10%, com cotas de processos contra ele, pode chegar a ter 20%, que tem processo pra caceta contra o Vasco, que os caras estão pedindo como garantia as cotas da Vasco SAF, do Vasco na Vasco SAF, né? 31% é da 777, penhorado na Lindhall, 39% em discussão na Câmara de Arbitragem. Vai vender o quê? Tem que entender que o Vasco hoje não tem o que vender. Ninguém vai chegar aqui e vai falar, não, toma aí 31% aí, quer? Vou comprar as tuas ações. Vai ter que indenizar a Lindhall do bloqueio que ela conseguiu aqui. Que a Lindhall e a ICAP tem um processo judicial nos Estados Unidos. Quanto que ela vai querer lá? Vai pagar 2 vezes o valor dos 31%? Quanto a ICAP vai querer para sair do processo enquanto não se resolve a questão da Câmara de Arbitragem? Vai querer um troco. Quem vai pagar isso? É impossível, né? Mas fica aqui sempre um olhar o máximo possível para frente, porque a gente é Vasco, não vou abandonar esse clube jamais. Se gostou dos comentários, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer saber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.